Fala, cambada! Bem-vindos ao Detetizando. Quem vos fala é o Juni e hoje estamos aqui para estrear um quadro novo, um vídeo diferente para vocês, espero que vocês gostem, que é o Mata-Mata, onde vamos fazer um torneiozinho aqui e eleger quem é o melhor de determinado tema, né? E hoje, para estrear esse novo quadro, vamos escolher os Jobbers. Vai ser um Mata-Mata só de lutadores Jobbers, mas não vai ser de todos os tempos, vai ser Jobbers entre os anos de 2010, da década passada. Então vamos eleger quem é o melhor Jobber. Quando você lembra de Jobber, qual é o primeiro nome que vem à mente de vocês? Então vamos começar aqui. Eu pré-defini alguns participantes e fiz um sorteiozinho, selecionei ali, como vocês vão ver aí na tela. Então vamos lá, temos aqui os confrontos. Eu escolhi lutadores que para mim marcaram ali como Jobbers ali, que para mim foram são os nomes que, quando eu penso em Jobbers da década passada, dos anos de 2010, são esses nomes que vêm à minha cabeça. Temos aqui o Brodus Clay, vai enfrentar o Damien Sandow. Alex Riley vai enfrentar o Bull Dallas. Apollo Crews vai enfrentar o Santino Marella. Sin Cara versus Kurt Hawkins. Heath Slater versus Darry Young. Lord Tensai, quem lembra dele? Lord Tensai versus Fandango. Kurt Axel contra Stardust, Aiden English e Zack Ryder. Esses são os confrontos do nosso mata-mata, então vamos começar. Peguei uma água aí rapidinho. Primeiro chaveamento aqui, Brodus Clay contra Damien Sandow. Quando eu penso em Jobber dos anos 2010, o primeiro nome que vem à cabeça é... Não é tão difícil, eu achava que seria mais difícil essa escolha aqui, mas não, pra mim o Damien Sandow é um Jobber melhor do que o Brodus Clay, cara. Damien Sandow pra mim passa aqui, teve seus momentos ali marcantes, tem até um vídeo dele aqui no canal falando do Damien Sandow, é até recente, se você não assistiu, assiste aí. Foi um pouco da breve carreira do Damien Sandow na WWE. O Brodus Clay não tem vídeo, então já temos um vencedor aqui, que é o Damien Sandow. Damien não passa. Por causa disso. Outro confronto aqui dessa chave aqui do lado direito, não, do lado esquerdo, né? Pra mim é o lado esquerdo. É o Alex Riley contra o Bull Dallas. Agora vai ser mais difícil. Esse vai ser mais complicado, que é complicado mesmo esse aqui pra mim. Alex Riley, cara, começou lá como parceiro do The Miz, né? E ajudou o The Miz pra caramba, tentou sua carreira solo, não deu muito certo, foi pro NXT, voltou. Tem até vídeo do Alex Riley, se você não assistiu, assiste aí também, falando dele, da carreira dele. E o Bull Dallas começou lá como campeão do NXT, se você não sabe, o Bull Dallas foi campeão do NXT pra você ver. Depois, se não me engano, ele chegou a ser campeão intercontinental. Ó, tô lembrando aqui de cabeça, hein, galera. Não pesquisei nada a respeito de nada não, de ninguém. Foi só de cabeça, eu selecionei os lutadores e botei já pra fazer esse vídeo. É só da minha lembrança mesmo. Se minha lembrança estiver errada, vocês, por favor, me corrigem nos comentários. Aí depois ele teve um momento lá fazendo dupla com o Kurt Axel. Cadê ele? Com o Kurt Axel? Cadê o Kurt Axel? Aqui com o Kurt Axel lá. Quando eles foram capanga do The Miz, quando fez o Mr. Raj, cara, foi bem legal. Gostei muito da dupla que os dois fizeram. Ali o seu movimento Bull Live, ali um pouco antes também deles fazerem a dupla. E pra mim, o Bull Dallas é um jobber que vem à cabeça primeiro do que o Alex Riley. Apesar do Alex Riley marcou uma galera ali da geração do esporte interativo, né, cara? Aqui vou com o Bull Dallas. Pra mim, Bull Dallas vence essa. Apollo Crews contra Santino Marella. Um combate que eu gostaria de ver realmente no um contra o outro. Os dois não chegaram a se enfrentar, porque o Santino, se eu não me engano, ele saiu um pouco antes do Apollo Crews entrar na WWE. E rapaz, Apollo Crews já foi campeão americano, se eu não estiver enganado. Intercontinental, não lembro se ele ganhou. Mas o Santino, ele ganhou o Maga, rapaziada. Se você não lembra, o Santino ganhou o Maga. O debut do Santino foi... se eu não me engano, eu posso estar falando besteira aqui, era um confronto entre o Bobby Lashley e o Maga, lá em 2007, 2008. E acho que alguém da WWE falou, quem quisesse... não, foi o próprio manager
do... Caraca, o manager lá do falecido Maga convidou qualquer um que quisesse derrotar o Maga, que poderia ser até da plateia. Aí o Santino sai da plateia e vai com a ajuda do Bob Lashley, ele derrota o Maga lá e se torna campeão intercontinental. Esse foi o debut de Santino Marella. Também o Santino Marella quase ganhou o cinturão peso pesado, se eu não estiver enganado, ou foi o WWE Champion no Elimination Chamber de 2012. Ele foi o último a ser eliminado. Acho que foi isso, foi isso. Ele perdeu, o Daniel Bryan eliminou ele no Elimination Chamber de 2012 e quase foi campeão. Por ele ter mais credibilidade em questão de títulos do que o Apollo Crews, eu vou passar o Apollo Crews como jobber, mas quando eu lembro de jobber, pra mim, Santino Marella vem à frente do Apollo Crews. Vou passar o Santino, apesar da cobrinha ser da hora pra caraca. Na frente da cobrinha eu gosto. É bobeira pura, mas eu gosto. Se encara contra Kurt Hawkins. Se encara o rei dos bots da WWE contra o Kurt Hawkins, que teve aquele momento dele de jobber lá, quando ele teve uma... Como é o nome, cara? Eu esqueci o nome que se dá. Quando... O número de lutas de lutadores, qual o nome que se dá? Esqueci. Mas ele teve uma sequência de derrotas incríveis. Ele ficou sem ganhar várias lutas. E quando ele ganhou, ele desencantou. Aí, se eu não me engano, ele ganhou até o cinturão. Ou teve uma chance pelo cinturão. Posso estar falando besteira aqui. E pra mim, o Sin Cara não foi um cara tão relevante. Parecia que seria a nova grande estrela mexicana da WWE. E não foi isso, não acabou não rolando. E Kurt Hawkins pra mim passa aqui. Temos aqui as quartas de finais desse lado, que é Damien Sandow contra Bull Dallas, Santino contra Kurt Hawkins. Mas antes tem que ir pro outro lado ali. Mas vou beber mais água aqui que eu tô com sede. Vamos lá. Aqui temos o Heath Slater contra Darby Young. Se eu não me engano, eles são da mesma geração. Os dois são ex-membros do Nexus, né? Começaram lá no Nexus e os dois são ex-membros do Nexus. Depois qual é o nome dele? O Darby Young fez tag lá com o Tyrus O'Neill, ou Prime Times Players, né? Tyrus O'Neill podia estar muito bem aqui nessa lista, o Tyrus O'Neill também como jobber, mas pra mim a melhor coisa do Tyrus O'Neill foi quando ele caiu lá naquele evento da Arábia Saudita, que ele caiu, tropeçou e foi para debaixo do ringue. A melhor coisa do Tyrus O'Neill na WWE, apesar de ele ter sido campeão de tag com o Darby Young, né? E o Heath Slater fez muita coisa, né? O Heath Slater fez muita coisa na WWE. Eu posso dizer que, em questão de fazer coisas assim, o Heath Slater topava fazer qualquer coisa na WWE. Ele foi do Nexus, aí depois ele formou o 3MB lá com o Drew McIntyre e o Jinder Mahal. Foi tag com o Kurt Hawkins também. Foi tag com o Rhino, que foi o melhor momento dele pra mim na WWE. Foi quando ele teve aquela gimmick lá, que ele era pai de 100 filhos, sei lá, tinha filho pra caraca o cara. Foi maneiro, eu gostei. E pra mim, o Heath Slater passa nessa aqui. Heath Slater. Agora, Lord Tensai contra Fandango. Lord Tensai, que fez seu debut, se eu não me engano, em 2012. 2012 ou foi 2011? Acho que foi 2011, Foi 2011, pintando como um rival a John Cena. Lá ele chegou lá todo boladão, com aquela roupa lá toda coberta e espancou o John Cena nessa época. Eu tava voltando a ver a WWE. Tava voltando e pra mim aquilo foi um choque. Eu falei, caraca, esse cara vai ser muito brabo, vai espancar geral. E acabou não rolando. O Lord Tensai flopou demais, flopou muito. Depois fez tag com o Brodus Clay também, não foi lá essas coisas. Depois ele se aposentou, né? Virou treinador lá na área de desenvolvimento da WWE no Performance Center. Ele até participa dos jogos lá dos WB2K da vida lá como personagem lá quando a parte que tá no Performance Center, né? Então um lutador que também fez esse debut lá na WWF ainda, lá como Príncipe Albert, depois fez A-Train lá, né, na Rules Aggression Era. E Fandango fez esse debut muito bem, um hype do caramba pro Fandango na sua estreia. Ele acabou na sua primeira WrestleMania, não na sua estreia, na sua primeira WrestleMania, ele venceu o Chris Jericho, cara, venceu o Chris Jericho. Eu gostava do Fandango, a musiquinha... Era muito da hora, gostava muito. E pra mim,
O Fandango é o melhor jobber. Quando eu penso em jobber, eu penso no Fandango, porque apesar do o Lord Ansai vir com uma força, mas acabou perdendo. Parecia que ser um Rio relevante, né? Um Monster Rio relevante, mas acabou não sendo nada disso. E o Fandango depois teve esse momento lá com o Breezango, voltou depois pro NXT, e é um cara que eu gostava bastante, cara. Queria ter visto ele como campeão intercontinental, até mesmo campeão americano na WWE. Vamos aqui para a próxima chaveamento, que é Kurt Axel. Eu já ia falar Kurt Hawkins. Kurt Axel contra Stardust. Kurt Axel, que também é ex-membro do Nexus, né? Se eu não me engano, foi da segunda formação do Nexus, se eu não estiver enganado. Foi campeão intercontinental, fez dupla com Ryback, foi Paul Heyman Guy. E temos Stardust, que foi um personagem do querido Cody Rhodes aí, que tá brilhando agora atualmente na WWE. E pra mim o melhor momento do Stardust foi quando ele enfrentou o Steve Amell, se eu não me engano, no SummerSlam. Depois ele até participou da série lá do Arrow. Mas quando eu penso em jobber, primeiro jobber, entre Kurt Axel e Stardust vem Kurt Axel. Também Kurt Axel teve um momento até que eu falei que ele fez a tag com o Bull Dallas lá, o Mr. Raj, que foi bem bacana. Eu gostei bastante do trabalho dos dois como tag. Vamos aqui para o último confronto das oitavas de finais, que é Aiden English e Zack Ryder. É o Rusev Day contra o Vamos lá, Aiden English começou lá no Vandervillians, no NXT, subiu, flopou também, tiveram chance de... Aiden English, tem vídeo do Aiden English aqui, não lembra dele, se você não lembra, tem vídeo aqui do Aiden English no quadro que eu lembro. Lutadores que não tiveram uma grande carreira, mas eu gosto sempre de estar lembrando deles. Rusev Day, melhor momento do Aiden English, depois acabou tudo. Zack Ryder, pra mim o Zack Ryder teve uma carreira legal na WWE. Aquele momento quando ele ganhou o seu cinturão intercontinental na WrestleMania foi muito bacana. Mas o Zack Ryder pra mim encaixa muito mais como um underdog do que um jobber. Pra mim ele é muito mais um underdog do que um jobber. Quando eu penso no Zack Ryder, eu penso em underdog, até mesmo pela aquela rivalidade dele que ele teve com o Kane lá, envolvendo o John Cena e a Ivy Torres. Foi legal, eu gostei. Pelo menos quando eu tava ali voltando a assistir a WWE em 2011 ali, eu achei legal, mas depois analisando com o olhar de hoje, eu achei uma merda. Estragaram o personagem do Zack Ryder, que tinha tudo para ser um grande expoente naquela época, e acabou flopando depois dessa situação aí. E por causa dessa questão de eu lembrar muito mais do Zack Ryder como um underdog do que como um jobber, o Aiden English passa. Então temos aqui nas quartas de finais, desse lado aqui, lado direito, Heath Slater contra Fandango e Kurt Axel contra Aiden English. Mas vamos aqui pro outro lado, que é agora Damien Sandow contra Bo Dallas. Believe! Difícil, hein? Difícil. São os lutadores da mesma geração praticamente, apesar do debut do Damien Sandow ter sido lá no início dos anos 2000, né? Como tá muito bem explicado no vídeo que eu fiz falando da carreira dele. E o Bo Dallas estrear nos anos 2010. Mas como o Damien Sandow só veio estrear nos anos 2010 também, né? Cara, quando eu penso em job, é o primeiro nome que vem à cabeça entre Bo Dallas e Damien Sandow. Caraca, que difícil. Esse aqui tá difícil. Tá difícil mesmo. Mas vai. Caraca, cara, tá difícil, velho. Quem foi menos relevante? Não. Não. Quem foi o mais marcante pra mim, né? Quem foi o mais marcante pra mim, cara? Eu acho que foi. Caraca. Difícil, velho. Mas eu vou de. Que indecisão do caramba. Damien Sandow ou Bo Dallas? O que me marcou mais pra mim foi o Damien Sandow, cara. O Damien Sandow pra mim foi mais marcante, né? À toa que tem vídeo dele aqui, não tem vídeo do Bo Dallas. Por enquanto, né? Vamos lá pro próximo confronto aqui. Santino Marella contra Kurt Hawkins. Agora, esse aqui eu vou analisar conforme foi aqui o Aiden English contra Zack Ryder. Pra mim, entre eles dois aqui, se for lembrar,
eu acho que o Santino Marella também entra como um underdog aí. Teve também aquele momento de tag que ele teve com o Vladimir Kozlovski também, mas foi antes de 2000, dos anos 2010. Foi um pouquinho antes, né? Foi ali 2009, 10, foi 2009, 2010. Eu acho que Kurt Hawkins passa isso aqui, cara. Eu vou de Kurt Hawkins nesse lado. Semifinal aqui, Damien Sandow contra Kurt Hawkins. Vamos aqui. Heath Slater e Fandango. Cara, também difícil pra caramba. Mas, quando eu penso em Jobber, o primeiro nome que vem à cabeça é Heath Slater. Heath Slater vem por toda a trajetória dele na WWE. Ele é um Jobber mais do que o Fandango. Kurt Axel contra Aiden English. Pelo Kurt Axel ter uma carreira de mais prestígio e ter mais momentos do que o Aiden English, eu vou de Kurt Axel, caramba. E já temos as semifinais, Damien Sandow contra Kurt Hawkins e Heath Slater contra Kurt Axel. Vamos lá, Damien Sandow e Kurt Hawkins. Tchan, 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 tchan. Cara, Damien Sandow flopou no Money in the Bank, né? Ele ganhou uma letra do Money in the Bank, depois perdeu pro John Cena. E o Kurt Hawkins, eu não lembro tanta coisa do Kurt Hawkins, cara. Só lembro dele, da sequência dele de derrotas, a dupla que ele fez com o Zack Ryder, ele entrando com aquele bastãozinho lá, Fit Finlay. Eu vou de Damien Sandow. Quando eu penso em Jobber, eu lembro mais de Damien Sandow do que Kurt Hawkins. Então temos aqui o nosso primeiro finalista, Damien Sandow. Quem ele vai enfrentar? Kurt Axel ou Heath Slater? Pra mim, Jobber que desempenha o melhor job aqui é o Heath Slater, cara. Eu vou de Heath Slater nesse lado. Heath Slater pra mim é mais jobber do que o Kurt Hawkins. Do que o Kurt Axel. Caraca, eu toco o nome dos caras. Finalíssima, Damien Sandow e Heath Slater. Eu ia falar Kurt de novo. Eu ia falar Kurt Slater. Difícil, hein? Difícil. Mas eu vou aqui pela toda a carreira, por ter mais momentos do que por ter o 3MB, ser campeão de tag, ter aquela gimmick lá que pra mim foi muito engraçada, dele ser pai de vários filhos e morar no trailer. Eu achei isso engraçado. Pode ser xenofobia da minha parte, mas eu achei engraçado pra caraca. Eu vou de Heath Slater e o Heath Slater é o campeão desse mata-mata aqui de Jobbers. Comentem o que vocês acharam desse vídeo pra vocês. Quem foi o Jobbers da década de 2010 dentre esses nomes aqui? Poderia ter outros nomes aqui, como o R-Truth, também encaixaria muito bem aqui nessa lista, mas acho que o R-Truth, pra mim, entra em outro tipo de categoria, que não como Jobber. E é isso. Gostaram desse vídeo? Comenta aí qual tipo de mata-mata a gente pode fazer daqui pra frente. Tem várias possibilidades, eu vou aí ficar à espera de vocês. Comentem aí tudo o que vocês acharam desse vídeo. E sugestões de vídeo, de tema, é só comentar. Muito obrigado e valeu!